Tu é historiadora, antropóloga social, uma parada assim? É uma parada assim. É? O que é isso, cara? É tipo... pra mim é japonês isso daí, eu não entendo nada. Eu classifico pessoa inteligente e pessoa aí é o inteligente. máximo que eu consigo. Eu nem sempre. Vamos ver se eu sou. Vocês aqui vão dizer. Né? Olha lá, história. Né? História tem esse jargão todo, esse chavão. Né? Eu quero entender o passado para compreender o futuro. Se fosse assim, né, gente, a gente não estava nessa encrenca que aparentemente, nós estamos... então não tem ninguém estudando história, né? Senão vocês diriam, ela não é nada inteligente porque não está dando certo. Então, eu acho assim, que o que é bacana, o que é importante de você fazer história é porque eu penso assim, que muita gente acha que o historiador é aquela pessoa que tem ótima memória, que gosta de falar de batalha, de herói. Não é nada disso. Eu acho que o historiador é uma pessoa que vai ao passado para mostrar como o nosso presente está cheio de passado. Isso é bem importante. Né? Claro que o nosso presente tem coisas diferentes, mas veja a quantidade de estruturas que a gente carrega do passado. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil, porque ainda existe escravidão. Nós só fizemos isso em 1888, depois dos Estados Unidos, de Porto Rico e de Cuba. Nós fomos lanterninha. E a gente tem esse racismo tão estrutural no nosso presente. Então, é dizer que tudo é culpa do passado? Não é. Mas que tem elementos que se repetem, se repetem. Nós somos uma colônia, nós fomos criados a partir dessa ideia de que temos muita terra e pouca gente para mandar. Então, é o país de que pouca gente manda e muita gente tem que, teoricamente, obedecer. Como é que a gente, olhando o passado, a gente pode, de alguma maneira, reverter esse quadro no presente? Pensar num país mais igualitário, não é? Desigualdade no Brasil é uma realidade tão longínqua que já virou uma linguagem, né? Uma linguagem da diferença. Falo de antropologia, não? Claro. Você pode falar o que você quiser, Agora eu estou interessadíssimo. Então tá bom. Vocês me cortam qualquer coisa, que professor é assim, vai, fica animado, né? Nosso negócio Beleza, é a palavra. Vamos embora. Antropologia. Antropologia é uma disciplina que estuda a humanidade. Né? Em geral, a gente fala, a gente estuda do outro. Eu gosto de estudar. Por que a gente quer estudar o outro, outras pessoas? Não é tanto para dizer assim, agora eu compreendi aquela outra pessoa. É que muitas vezes, quando você tenta profundamente entender uma outra realidade, você mesmo sai alterado. Por exemplo, eu sei que muita gente, por conta da polarização do Brasil, vou falar de outra realidade muito próxima. Por causa dessa polarização do Brasil, muita gente brigou com o tio, com o primo, com a mãe. Porque a gente está numa época que a gente não tem mais escuta. A gente não quer ouvir. A gente só quer ouvir o que é igual a gente. Se você conseguir ouvir o outro, quem sabe você se altera também. Essa é parte da nossa batalha aqui, sabe? Querer fazer com que as pessoas elas estejam abertas a discutir coisas que elas não acreditam. Vamos lá, no início de uma conversa, quando eu vou iniciar uma conversa com alguém, eu tenho um set de coisas que eu acredito. E, eu preciso estar disposto a entender o que aquele cara que está conversando comigo acredita também e, de repente, fazer um meio termo aí. É isso aí. Né? Mas isso não rola, porque, especialmente nas redes sociais, que as pessoas se isolam em cada um na sua bolha ali. Exatamente. E eles, em vez de se entenderem ou tentar construir pontes, eles só se batem o tempo inteiro. Né? E é parte do que a gente tenta combater aqui, de certa forma, desde o começo. Desde quando a gente começou lá. Eu acho legal do Flow essa coisa que vocês não têm não tem um grupo que vem. O cara é de esquerda, então ele vai se comentar. O cara é de direita, ele vai. É muito importante que a gente ouça. Eu lembro que uma vez eu fui falar, eu estava discutindo uma questão complicada, que a gente pode falar aqui, se vocês quiserem, de cotas na Universidade de São Paulo. E eu lembro que eu fui conversar, quando eu fui entrar lá, um colega meu mais velho, mais experiente, me disse o seguinte: olha, presta atenção. Se você achar que o seu adversário não tem nenhum sentido, não vai dizer nenhuma coisa interessante, por que você acha que ele vai acreditar que você tem alguma coisa interessante a dizer? Então, o começo dessa conversa tem que ser, peraí, deixa eu ver. Né? Eu vou chamar o outro de louco, A gente tem diferenças, mas é preciso tentar, de alguma maneira, restituir o que o outro está querendo te dizer. É isso que eu chamo de escuta. E isso vem muito da antropologia. Né? Ou seja, você tentar escutar. Isso não quer dizer que você vai concordar. Não vamos ser bobo e ingênuo. Vou concordar, vou escutar, então claro. Não vou. Mas a postura de escuta é muito importante. Né? Você dá lugar para o outro, sinceramente, verdadeiramente. E até se a gente for para pensar, a verdadeira batalha é a batalha de ideias, né? E se você tem uma ideia e você
não permite que o oponente dessa ideia dê o contraponto da ideia, você também limita o filtro que a sua ideia vai passar, portanto, você talvez não tenha uma boa ideia necessariamente, porque ela não passou por grandes filtros, né? Eu acho, se você vai falar com o seu adversário na base do grito, é porque você não tem um bom argumento. Tenta de novo. Né? Porque eu acho que como a gente deve fazer esse debate é com boa informação. Né? Eu venho da universidade, eu venho da academia, muita gente não entende o que faz a academia, sobretudo esse povo, como vocês falaram, antropologia, história, que raio essa pessoa faz na vida. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, a gente trabalha na universidade com boa informação. E boa informação sempre leva a uma conversa melhor, sabe? Então, quando me perguntam assim, você tem uma opinião? Eu falo assim, eu tenho, mas eu posso trocar por uma informação? É bem melhor, não é? Uhum. Claro. Isso já que você mencionou aí a coisa das cotas, você tem boas informações acerca desse lance das cotas, porque a gente... eu já mudei de lado algumas vezes em relação às cotas, sabe? Eu entendo. Então, o que você tem para dizer sobre isso? Como é que na tua cabeça, você é a favor? Como é que é? Eu sou a favor. Eu também já mudei de posição. Então, isso também é muito importante, né? A gente vive numa época que as pessoas olham para o passado e falam assim, a pessoa falou isso no passado. Peraí, todo mundo pode mudar de posição e é bom. É o ideal, É né? o ideal, porque isso é que eu estou chamando de escuta. Tinha uma época que eu falava assim, não tem esse papo de cota, porque só tem uma raça, que a raça é universal. Acontece que eu estudo não exatamente a biologia, eu estudo a sociedade. E o que é importante na sociedade? Que eu quero entender como é que a sociedade trapaceia com a natureza. Então, se existe só uma raça, eu concordo, os biólogos vão dizer só tem uma raça, a raça humana é universal, o que a sociedade faz? A sociedade produz diferença e cria raças sociais. E essas raças sociais têm um imenso impacto na realidade. Se eu estiver falando coisa que eu estou falando, academicês, lá não, nela. mete bronca. Eu adoro. Olha só, você está no lugar exato para você ser a professora que você quer ser. Tá bom. Porque a gente então, quer aprender. Você. Então, por que eu mudei? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade muito desigual. Né? E a desigualdade, ela tem marcas sociais de gênero, de região e de raça. Vamos falar aqui da Covid. A Covid entrou com essa peste, doença democrática, todo mundo. O que aconteceu depois? O que a gente sabe depois de 2 anos? Democrática nada. É verdade. Quem está morrendo mais são as populações negras que moram nas periferias. Isso é raça social. E o que acontece? O que são cotas? Cotas são políticas de ressarcimento, de reparação. São políticas provisórias, quer dizer, não são para sempre. E qual é o princípio das cotas? É preciso desigualar para depois igualar. Mas se a gente não fizer isso, não vai dar certo. Então, as políticas de cotas vão fazer 10 anos em 2022. É parte daquilo que eu chamo de agenda cheia em 2022. Vai ser avaliação de políticas de cotas. O que eu tenho para te falar aí? Então, agora com 10 anos de cota, a gente revê isso. Vamos e estuda. rever, porque são políticas provisórias. Então, é a hora da gente falar nisso. E o que a gente está vendo nas universidades que aplicaram cotas? Começava com aquele papo, as pessoas não vão se manter. Não é verdade. Por exemplo, na USP, que foi uma das últimas universidades a aplicar a política de cotas, os cursos estão mudando. E a entrada de pessoas negras e de baixa renda na universidade pública, que tem que ser o lugar para as pessoas de baixa renda, porque não podem pagar pela universidade privada, tem alguma coisa errada, né? Se tem uma universidade pública só para elite, espera aí. Então, o que está acontecendo? Não só essas pessoas estão se formando e são pessoas que estão entrando em lugares, em posições de trabalho que nunca tiveram, como eu, como professora, percebo que a entrada dessas pessoas tem impactado muito o meu currículo. Vocês já repararam que a nossa história do Brasil é profundamente branca, imperial e colonial e masculina? Aonde está? Nós vivemos num país que, se a gente usar os critérios do IBGE e colocar juntos as pessoas pretas e pardas, 56,4% da nossa população é negra. E onde estão essas pessoas na nossa história?
elas não existiam? Existiam. Mas é que a gente está falando tanto de história, todo mundo acha que historiador lembra. Historiador esquece também. E a gente silencia. Então, a gente tem que parar de silenciar sobre essas populações. Então, vamos lá, vou resumir. A entrada de alunos negros, pelo menos na minha universidade, fez com que eu repensasse o meu currículo. Por que todos os pensadores são brancos? Entendi. Deu para sacar? Entendi. Então, eu sou muito a favor. Tá. E o que você acha que a gente vai ser discutido? Qual que é a perspectiva? Você acha que continua as políticas de cota e tal? Quem vai discutir isso, que eu também não sei? Acho que vão ser avaliadas de novo na Câmara, né? E eu penso que os dados das universidades públicas são muito positivos. Tanto dados que, como não teve evasão, um dos grandes medos é que as pessoas não pudessem cursar, as pessoas estão lá. E tanto os dados de pleno emprego, aonde essas pessoas se localizam agora. Mas qual o funil que a gente tem que melhorar? Por exemplo, o corpo discente está aumentando, né? Ficando mais plural. Uhum. O corpo docente, os professores, ainda são muito brancos. Então, a gente tem que melhorar essas políticas, mas, na minha opinião, a gente tem que passar, porque esses 10 anos foram bons? Foram bons. Foram suficientes para a gente ter paridade? Se pensar que 56,4%, vou repetir, por cento da população é negra? Não. Então, a gente tem que melhorar. Mas isso talvez não mostre uma ineficiência do programa de cotas? Se a gente tem há 10 anos ele não mudou a realidade do Brasil nesse sentido? Tipo... Mudou. Mudou? Mas não mudou o suficiente. É que eu quero mais. Entendi. É que eu entendo. Eu acho que, no final das contas, se tiver cotas ou não, eu acho que, tipo, se tiver, não vai fazer um mal à sociedade de alguma forma, eu acho. Talvez impeça pessoas que entrariam na faculdade, mas por causa das cotas elas não... E talvez elas se sintam lesadas nesse sentido. Esse é o maior problema que eu posso ver, assim, olhando objetivamente. Só que a gente, se olhar na questão que as cotas se propõem a fazer, que é diminuir a desigualdade social das pessoas negras e tal, eu não sei se isso, nesse quesito, é o certo, entendeu? Muito porque, primeiro que existe uma concepção errada de que todo mundo tem que fazer faculdade, tá ligado? Eu acho que, hoje em dia, cada vez mais a faculdade, ela... para muitas profissões se torna algo que não é necessário, entendeu? Uhum. Algumas outras eu acho necessário, medicina, blá, blá, blá. Mas existem outras oportunidades de emprego que se surgem cada vez mais sem que uma pessoa precise ter a faculdade, entendeu? E eu acho que a gente focar de achar que vai mudar essa desigualdade só de passar algumas pessoas para a faculdade, eu acho que não é o que vai acontecer. Até porque a gente está cada vez mais precisando de áreas técnicas também. E... Uhum. Não é todo mundo que quer ser um pesquisador. A maioria das pessoas não querem, para ser sincera. E nem tem... talvez não consigam ser, entendeu? Não sei. Então, será que a gente, se for para pensar, para atacar esse problema de desigualdade social, será que a cota racial não é tipo, uma pequena ferramenta que não faz muita diferença? Olha, é muito boa a questão. Eu quero tudo. Eu quero a cota social e muito mais. Uhum. Né? Você pegou um ponto muito bom. As cotas sociais, eu conheço mais a situação, porque o Igor me perguntou, nas universidades. Mas você tem cotas sociais nas instituições públicas, de uma forma geral. Uhum. E uma coisa é a pessoa decidir que não quer fazer a universidade. Outra coisa é a pessoa ser impedida de fazer a universidade. Por exemplo, na USP, quando nós tiramos a cota de R$50 para se inscrever no vestibular, você não sabe como mudou o perfil das pessoas que se inscreveram. E eu te diria outras coisas. As pessoas que se sentem lesadas pelas cotas. Como é que a gente trabalha lá? É o seguinte, vamos pensar assim, vou usar uma metáfora para você. Você tem um grupo lá que vai fazer um tantão de pontos que vai passar. Você tem um grupo lá que vai fazer um tantão de pontos que não vai passar. E tem um grupo lá no meio que eu tenho que decidir quem vai passar ou não. E vamos lá combinar, Monark. Eu sou uma pessoa que não tem problema nenhum ter mérito de ter estudado numa escola privada. Não vejo problema. Ao contrário, que bom que estudou bem. Mas eu sou uma pessoa que tem uma família constituída, que faço escola de manhã, de tarde faço inglês, natação, depois meus pais me providenciam para que eu vá viajar para fora e tudo mais. Essa pessoa vai competir com outra pessoa que trabalha o dia inteiro, faz uma escola mal e mal,
chega para fazer o vestibular, essa pessoa que fez uma boa escola também faz um cursinho, se prepara. Aí a gente chega lá e fala assim, meritocracia, que é a outra palavra. Vamos lá discutir mérito. O grupo GL10, que é um grupo negro, feminino, que eu gosto muito, eles fazem a seguinte parábola. Falou, meritocracia no Brasil é que nem corrida de 150 metros rasos. Uma parte dos corredores começa a 50 metros na frente. A outra parte ou começa a 50 atrás ou nem parte. Então, uma coisa é a gente dizer assim, a pessoa pode não querer fazer a universidade, claro. Mas a outra coisa é você dizer, a pessoa não chega na USP. Tem um funil perverso no Brasil. As melhores escolas do primeiro grau são escolas privadas. E as melhores universidades são públicas. Então, o que acontece? As universidades públicas, que são serviços que o nosso Estado dá, elas são frequentadas por pessoas que podem pagar. Então, acho assim, mérito é bom, eu gosto. Que bom que as pessoas se formam bem. Mas vamos deixar entrar um Brasil mais representativo. Não, para mim o sistema de ensino superior do Brasil é bizarro, né? A forma com que as regras são feitas e de várias formas, entendeu? Tanto que eu acho que não é, tipo, pôr as cotas ou não vai resolver isso. Eu acho que tem outros problemas mais graves, na minha opinião, entendeu? E, tipo, no final das contas, esse gargalo de desigualdade social, ele só vai realmente terminar quando tiver uma igualdade econômica, né? Tipo... Mas olha lá, a gente não pode ficar adiando essa discussão. Né? Quando você fala assim, não, tô achando muito legal, mas quando você fala assim, não vai resolver. Claro, não resolve aqui, mas resolve um pouco. E aí a gente vai resolver mais lá, né? Quer dizer, a gente tem que começar a resolver essa coisa, né? E cada um do seu lugar. Entendi, é que, ok, eu concordo, mas é tipo... tipo, se eu for... Imagina que eu sou uma pessoa que tá gerindo uma empresa e eu tenho que dedicar recursos para resolver problemas. Eu acho que a gente está dedicando muito tempo nesse negócio das cotas e ele não vai resolver tanta coisa, na minha opinião, quando a gente devia, na verdade, estar dedicando para um problema que seja, na verdade, fundamental na parada, entendeu? Qual é o fundamental? Eu acho que o problema mesmo é inacessibilidade do sistema superior, entendeu? Mas esse jeito, as cotas são uma porta tremenda. É que não adianta nada você ter cotas se você tem 4 faculdades, entendeu? Era melhor a gente construir 200 e 300 faculdades. Mas nós tivemos governos que fizeram 200, 300 faculdades. Fizeram faculdades no Nordeste, né? Esse nosso governo é que não está fazendo. Mas eu penso assim... Cotas é um tema que, quando começou, todo mundo... Eu sou como disse o Igor. Eu já fui contra, já fui a favor. É assim mesmo. O que é bacana é que esse virou um tema entre nós. E o que está acontecendo na prática? Está permeando a sociedade toda. Olha o que está acontecendo nas empresas. Está cheio de empresa privada agora fazendo política de cotas. Cheio. Por quê? Porque, de algum lugar, você tem que começar. Entendi. E, nossa, não existia isso. Eu sou agora chamada para falar... Muitas empresas farmacêuticas, né? Estávamos falando disso no começo, empresas, bancos estrangeiros, todos com política de cotas. Ou seja, tem que entrar advogados negros, tem que entrar gente, em posições elevadas também. Então, a questão das cotas, na verdade, é uma estratégia. É uma estratégia para a gente poder falar de desigualdade no país. Então, você tem razão. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Senão a gente sempre vai falar, não é aqui, é mais lá, é mais lá. Às vezes as pessoas falam para mim, mas só no ensino superior tem que começar na escola primária. Eu acho, tem que começar lá no comecinho. Não, eu não acho. Tem que todo mundo ir para faculdade, não tem que pro fundamental, não tem que ter cota dessa parada, tá ligado? Eu acho que todo mundo tem que ir, né? Tem todos os... Exato, você começa a colocar cota, é foda, tá ligado? Tipo, cota para você vai ser... Tipo, você não pode ir porque você não está na cota, você não vai fazer o fundamental, não faz sentido. Você pode ir, mas você vai garantir... A gente começou a falar aqui de bolhas, né? Eu prefiro bolha do que condomínio. Já teve uma época que nós estamos em condomínio, agora estamos em bolha. Vamos ver que bolha fura. Olha lá, como é importante para uma criança que estuda numa escola privada, só com outras pessoas brancas... Só com pessoas que têm a mesma realidade econômica, social, cultural, de repente estudar com pessoas diferentes dela. A gente começou falando de antropologia, é isso. Não, claro, eu acho que é totalmente positivo as pessoas terem diversidade no seu meio ambiente. Eu defendo cotas, sabe por quê, Monark? Sinceramente, porque
Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer reparação histórica. Não é possível o país ter tido 4 séculos de escravidão e a gente achar que não tem nada a ver com isso, não tem que fazer reparação, coisa nenhuma. Tem que fazer. Segunda coisa, eu defendo cotas pelo lado positivo, porque eu acho que mais é mais. Quanto mais a gente conviver, que é o que vocês fazem aqui, com pessoas diferentes, melhor nós vamos ficar. Entendi, mas você acha que, tipo, mantendo as cotas, você acha que daqui 10 anos, por exemplo, a gente vai estar vendo um cenário melhor por causa das... É que eu realmente... Eu acho. Como estratégia, não parece ser, tipo... Porque no final das contas, a gente vive num mundo onde vence quem é mais apto. Não? Isso é a meritocracia. Não, mas aptidão... eu não estou falando de uma questão necessariamente da pessoa, entendeu? Por exemplo, se eu sou filho de um bilionário, tá bom? E eu estou querendo comprar uma casa, quem é mais apto de comprar essa casa? Um filho de bilionário ou um cara que não tem nenhum tostão no bolso? Quem vai ganhar é o cara que tem um bilionário. Ele é mais apto, mas não porque ele mereceu ser mais apto, mas ele é. É a realidade da vida. A verdade é que tem pessoas mais aptas a coisas que as outras no mundo. E isso nunca vai mudar, esse fator, entendeu? A gente tem que colaborar para mudar. Eu já falei que eu sou... Mas a gente não pode... É que, tipo, a gente se beneficia... Vamos falar em uma geração. É que a gente se beneficia... Pode parecer ruim, tipo, que um bilionário, só por ser bilionário, filho do bilionário, tenha nascido com poderes incríveis, só por ele ter nascido... Eu não acho problema. Não, ele pode parecer ruim, mas é que, na verdade, tem uma parte boa disso, que é o fato de a gente permitir no mundo que as pessoas mais aptas consigam... Mas acho que você está... Desculpa, mais apto para mim são as pessoas mais capacitadas. Sim. Mas capacitadas não são só economicamente. Você está chamando de aptos só pessoas mais capacitadas economicamente. Não. Eu só quis... Esse foi um exemplo que eu usei para você entender que ser mais apto não significa só a questão física, mas também pode incluir a questão... Mas não estou te dizendo que é só isso. Mas não isso é uma questão de classe social. Né? O que a gente pode ver no Brasil? Desde 1988, depois da ditadura militar, desde que nós tivemos a Terceira República, como a gente chama, desde a Constituição Cidadã, o que a gente viu acontecer? Nos governos PSDB e PT, nós tivemos um incremento muito grande na educação e no ensino superior. E outra coisa importante, nós demos uma descentrada. Até então, tudo era Sudeste. Né? Quais são os resultados depois de 30 anos? Você tem elites negras, elites profissionais, elites intelectuais, que não existiam antes. E isso vem de onde? Do impacto na educação e da política de cotas também. Por isso que as políticas de cotas... eu te dou números, Monark. Não sei se vocês estão vendo o Monark está duvidando de mim o tempo todo, mas não me incomoda. Eu gosto de acreditar que essas pessoas negras, elas tiveram um papel na ascensão delas, tá ligado? Elas têm. Foram elas que venceram, tá ligado? Não foi porque elas conseguiram a cota. Tá mas não é, cotas não é isso. Você tem a cota e aí você tem que vencer. Sim, então porque ninguém vai te dar nada. Eu sou professora na universidade. As elites negras, elas agora são elites porque elas foram mais aptas, porque elas venceram. Não, porque isso está me parecendo darwinismo social. É claro, dentro de uma competição. O mundo não é uma grande competição. Elas podem vencer se elas tiverem condições de entrar. Elas não conseguem vencer se elas começarem essa corrida aí de 150 metros. Claro, isso aí Olha o que aconteceu. É um fator da vida. Não é fator da vida. Pensa assim, os imigrantes italianos que chegaram no Brasil no final do século XIX, onde eles estão agora? Não sei, provavelmente bem. Bem. Sim. E o que acontece com as populações negras? É porque são incapazes? Não, sempre lutaram, sempre existiu ativismo negro, mas tem impedimentos que são impedimentos políticos, sociais e econômicos. Nesse ponto eu concordo com você. E é disso que a gente está falando.